perguntar, tá? Deixa eu falar tudo primeiro, aí depois as dúvidas ficam mais... talvez as dúvidas sejam sanadas durante o momento que eu falo, né? E ao final vocês perguntem aí, tá? Não tem problema nenhum, a gente pode ficar até 9h30 aí. Bom, primeiro eu estou apresentando na tela para vocês aí o calendário. Esse é o calendário que eu já mandei pelo Moodle, né, e chega no e-mail de vocês, que é o e-mail que vocês cadastraram no Moodle, tá? Então, todas as mensagens chegam nesse e-mail que é cadastrado lá. Se não está chegando nada, você tem que atualizar esse e-mail, ok? Então, esse ano nós começamos no módulo 4, como vocês podem ver. Vou dar um zoom aqui. E aí, em março, nós tivemos aquela... dia 18 de março, iniciou a quarentena no Instituto Federal. E durante esse tempo, nós ficamos esperando para ver quando seria o retorno, né? E acho que na segunda para a terceira semana foi dito que podia retornar o EAD, né? Nós já éramos EAD, só não teria o presencial mesmo, tá? Então, aí nós retornamos dia 6 de abril, com o módulo 4 ainda. Nessa semana houve a prova em Aquidauana, acho que terça só tem Aquidauana, né? E aí depois as outras turmas realizaram após o retorno a essas provas. Então a gente ficou praticamente 2,5 semanas, 3 sem aula. E aí o que eu fiz? Eu alterei o calendário para a gente poder cumprir, ou seja, terminar em dezembro o curso de vocês, senão a gente terminaria só o ano que vem. Nós tínhamos umas folgas, né? Folgas assim, né? Para cumprir a carga horária em relação às semanas de provas. Então, o que eu fiz foi apertar as provas. Então, no módulo 6, houve um pequeno problema também no módulo 6, quando a gente retornou de férias, eu confundi algumas datas. Então, houve prova e prova de recuperação semanas separadas, né? E o módulo 7 começou essa semana, no caso, dia 10. O que eu vou fazer aqui? Essas datas vão manter. Essa última semana do módulo 7 vai ser a prova e a prova de recuperação, numa semana só. Então, as provas vão ficar abertas para vocês. Se você fez a prova e viu que não atingiu a média, você já vai poder fazer a recuperação na mesma semana. Eu acho que não fica corrido para ninguém, né? Fica bem tranquilo aí. Ainda mais que não tem nenhum conteúdo novo. Mas eu vou estar falando para os professores que atendem vocês aí de forma direta como que vai ser. Mas a última semana vai ser prova, então a gente vai apertar aqui no módulo 7, tá? E aí o módulo 8 vai ser normal, vai ter semana de prova e recuperação, e módulo 9 também, ok? Esse módulo 7, eu sou a professora de 2 disciplinas, eu vou explicar o porquê. Tinha um professor de eletrônica analógica que... uma semana antes ele entrou de atestado médico e nós estamos com a carga horária apertada em relação aos professores de engenharia relacionados à eletrônica, que eles ficam concentrados mais em Campo Grande. Então, eles estão abrindo um curso de engenharia em Campo Grande e aí eles estão um pouco atarefados lá. Acabei assumindo essa disciplina e de lógica de programação também. Ok? Então, eu estou com 2 e o professor Bruno está com eletrônica digital. Então, eu peço para vocês, nesse módulo 7, né, nós já estamos finalizando, faltam 3 módulos com esse módulo 7, se atentarem aí às dúvidas, né, procurar mais o professor que atende vocês em relação a conteúdo, a atividades, abertura de atividades. O que aconteceu do módulo 6 para cá? Vendo a angústia de muitos alunos de ficar pedindo para reabrir atividade, nós pegamos e colocamos as atividades, todas encerrando um dia antes da prova. Então, eu peço que vocês se atentem a essas datas e realizem todas as atividades até antes da prova, para a gente não ficar abrindo. Por quê? Isso vai afetar na sua conclusão do curso. Então, se você ficar esperando ou reprovando, vai afetar, né, nas suas DPs também, que eu vou falar daqui a pouco. Você acaba tendo que esperar até o ano que vem para cumprir essa disciplina,
tá bom? Então, se atentem a essas datas, e qualquer problema de saúde, algum imprevisto, avisem o seu professor, eles estão sempre em contato comigo, e dependendo do que é pedido, a gente tenta reabrir e adequar aí para vocês, né, não ficarem aí retidos até o ano que vem. Então, o módulo 9 vai acabar em dezembro, até o dia 13 em relação com a prova de recuperação. Outra coisa que eu falei naquele e-mail foi sobre as DPs. Então, agora a gente vai ter um formulário para quem está de DP do módulo 1, 2 e 3, tá? Solicitar aí para fazer essas disciplinas. Então, o professor mediador vai entrar em contato pedindo para vocês marcarem quais disciplinas vocês precisam realizar. Vocês serão matriculados nesses módulos. Os módulos foram reformulados, não é mais daquele jeito. Lembram que vocês tinham que... tinha atividade que era para enviar, agora está tudo no formato atual, que é tudo online, não tem nada que o professor que está acompanhando vocês tenha que fazer. Então, vocês, na ADP, vocês vão conseguir ficar de forma autônoma lá. Pode realizar a ADP em uma semana, em 5, 7 dias, 10 dias. Ela vai ficar aberta, né, o módulo inteiro. E se você finalizar tudo, é só avisar o professor mediador que ele vai lançar nota substituindo a nota da disciplina que você reprovou. Então, é o módulo 1, 2 e 3, por enquanto, que a gente vai abrir. E os outros módulos? Se você ficar, por exemplo, do módulo 6, a princípio tem 1 ou 2 alunos, acho que de aqui não, Camapuã, não sei se a Durcilene está aí, que não fizeram. Então, esses módulos, em novembro, outubro, novembro, a gente vai conseguir reabrir esses outros módulos, né? Módulo 6 e 7. Vocês já vão estar no módulo 8. Então, esses 2 módulos que vocês já fizeram agora, e o módulo 7, vai dar para vocês realizarem antes de dezembro. Aí o módulo 8 e 9, né, infelizmente vai ficar para o ano que vem. Então, peço que vocês realizem essas atividades e provas aí de forma séria e comprometida para não precisar realizar essa DP, né, que é bem ruim. Ok? Deixa eu abrir outra tela aqui. Sobre estágio. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço o que eu falei. Estágio, que é importante, que a maioria ainda não... muito poucos, eu acho que de Ponta Porã que é o que mais solicita, assim, poucos ainda, mas é o que mais está caminhando aí para finalizar o estágio. O estágio é de 100 horas, tá? Ele poderia ser feito, eu já tinha mandado mensagem, a partir do módulo 2 vocês já poderiam estar realizando. Só um pouquinho. Tá. Desculpa, pessoal. Então, o estágio é de 100 horas, era para fazer a partir do módulo 2. Sobre a convalidação. Se você trabalha, né, a vida toda na área, não pode assinar a convalidação, deixa eu só olhar o módulo 2 aqui. O módulo 2 começou em setembro do ano passado. Então, você não pode assinar a convalidação, acho que até o Guilherme mandou não pode assinar a convalidação em agosto, por exemplo. Você tem que ter uma data a partir de setembro. Então, é a partir do módulo 2 que é o estágio. Então, se você vai convalidar,
Ou se você vai assinou um contrato e quer convalidar, né, tem que ser a partir de setembro, tá? E aí tem que dar 100 horas. Então, a partir de setembro, você já pode mandar o seu documento de convalidação. Onde você vê isso? Direto com o seu professor mediador, ele tem toda a documentação. Precisa do requerimento, que ele tem lá, dos documentos pessoais, do contrato com a empresa. Pessoal, não tô escutando nada. O que aconteceu? Tô achando que caiu, hein? Eu acho que é a prof lá de aqui da UANA, né? De certo que a internet lá. É isso mesmo, Carlos, porque ela não tá mais aqui no grupo, no Meet. Gente do céu. E o professor Guilherme tá online aí? Tô aqui. Ô, professor, aquele estágio lá que eu fiz deu certo? Não ainda porque tá na minha mesa, Carlos. Eu tenho que ir lá buscar no IF. Essa semana eu mandei o do Maurício, mandei o do Jonei, e o seu tá em cima da minha mesa lá. Vou mandar pra Márcia analisar essa semana agora, segunda-feira, terça-feira. Tá. Será que eu posso me copiar e colar e eu posso contratar eu e assinar o estágio? Voltei. Minha internet caiu aqui. Cadê a internet, prof? Então, aqui da UANA. Tô no 3G, que não vai dar para pôr o vídeo, eu vou tentar compartilhar de novo, só um pouquinho. Ô, Carlos, repete a pergunta, eu não entendi. Você quer assinar o estágio? Como que é? Se eu posso me copiar e colar e botar eu pra trabalhar aqui. Ah, tá. Aí não, né? Pronto. Então, assinar a partir de setembro a convalidação. E aí, se você tem um outro cargo, consegue, através de uma declaração do seu chefe que trabalha na área, também convalidar, ok? Ok. Quem vai começar o estágio, o que tem que fazer? Igual o Maurício, né, que me perguntou da esposa, vai fazer na Anhanguera. Tem que verificar se a empresa tem um contrato de cooperação com o Instituto Federal. Ou trabalha na Pernambucanas, por exemplo. A Pernambucanas e o Instituto tem que ter esse contrato, e aí consegue fazer esse estágio na empresa. E aí, quem vai começar o estágio tem que fazer um relatório parcial e um final para entregar. A convalidação já é diferente, tá? Você já vai entregar só descrevendo as coisas que que foi realizado lá na empresa. Agora, quem vai iniciar o estágio tem que ter esses dois relatórios, documentos pessoais, e a assinatura lá, né, do chefe para finalizar o estágio. Todos esses documentos, eu conversei com a Coeri, que é a coordenadora aqui da UANA, né, mas em cada campus tem o seu Coeri, né, que vocês vão conversar através do seu professor. Tem que entregar os documentos originais para eles, tá? E aí, como que faz nessa pandemia? Eu sei que a Cerel, que é a Central de Relacionamento que atende vocês, ele tem um plantão, aí tem que pegar o telefone com o professor, ligar lá para poder
entregar esses documentos originais e aí finaliza o seu estágio depois da entrega. Mas toda essa documentação, antes de entregar na Cerel, tem que entregar para o seu professor, que vai me entregar e eu vou assinar lá, falar que o estágio está convalidado ou assinar o relatório de vocês, tá? Tudo certo? O seu professor, se você... Não entendi. Meu áudio está desligado? Não, tá ok, Márcia. Ah, tá. Se você vai começar o estágio agora, para quem vai começar, vai ter que ter um professor que é o seu supervisor. No caso, pode colocar o professor que te atende aí no campus, né? O seu professor mediador. Ele vai ser o seu professor orientador. É isso, né, Guilherme? Tem o supervisor e orientador. Acho que o supervisor... Isso aí. Uhum. Então, aí ele que vai assinar para vocês aí. Mas essa parte burocrática de assinatura a gente vê depois. A ideia é vocês iniciarem o estágio, mas tem que ter essa parceria entre as empresas. O estágio está suspenso no IFMS, né? Assim, na área de... Eu sei que as empresas estão trabalhando. Se eles te aceitarem para fazer o estágio, não vejo problema. Fala. Não, a informação que eu tenho da coordenadora de estágio aqui é que foi suspensa esse estágio obrigatório do IFMS com as empresas. No presencial, tá? Eles só estão permitindo o estágio remoto. Mas aí fica sem entregar estágio, não vai precisar. Oi? Não precisa entregar os documentos do estágio. Quer dizer que está suspenso, então... Eles não estão deixando fazer o estágio presencial, Márcia. Somente se a empresa permitir estágio remoto. Aí eles estão fazendo. Senão, a coordenadora aqui falou para paralisar e esperar um pouco. Mas parece que ia sair alguma novidade aí nesse mês ainda com relação a isso. Mas não é só no IF que está paralisado, né? Do IF com as empresas, né? No presencial também está. Eu recebi um e-mail do estágio do Campus Campo Grande, não sei como está no grupo, mas no Campus Campo Grande, eles enviaram um e-mail há 10 horas atrás, foi hoje 10h37, informando que desde o dia 18 de março de 2020, todos os estágios obrigatórios, sejam eles presenciais ou não presenciais, estão suspensos. Pelo menos no Campus Campo Grande. Não é para todos esse daí. Mas está falando aqui presenciais ou não presenciais, né? Então, não sei. Não, o nosso estágio é obrigatório. O estágio do nosso curso, deixa eu olhar aqui, ele é obrigatório. Então, assim, vai estar suspenso, né? Mas deve estar saindo, como o Guilherme falou, alguma coisa relacionada aí para liberar. Então, quem vai começar vai ter que esperar um pouco, se alguém já estava vendo alguma coisa. Ou, não sei, depois usa para convalidar, né, Guilherme? Pois é, ou convalida, mas quem não tem como convalidar, é isso que você falou bem, Márcia. A informação que eu tenho é essa, para aguardar um pouco, a não ser que consiga, nessa empresa, um estágio que possa ser executado remotamente. Mas é difícil também, né, para essa área, né? Só se for para suporte, alguma coisa consegue. Então, ou você consegue um emprego na área e depois convalida. Também. Melhor, né? Ou trabalho de home office na empresa. Então, o home office está liberado. A coordenadora aqui me disse que remotamente eles liberaram o estágio, mas presencialmente não. Então, professor, no meu caso, a faculdade está trabalhando totalmente de home office, não tem nenhum colaborador autorizado a comparecer na minha unidade. Então, o estágio vai ser home office. Isso, então tá certinho, Maurício. Você vai convalidar mesmo assim. No teu caso, né, que é a convalidação, não tem problema nenhum, até porque você está trabalhando. Isso, não tem problema nenhum. Acho que sobre quem vai iniciar, então dá uma segurada. Se você conseguiu um emprego na área, depois convalida. Pode pegar um emprego, não tem problema nenhum, tá? Quem que tá sem som? Eu? Vânia. Deixa eu ver a Vânia aqui.
Vânia, se você quiser falar, tem que ativar o seu microfone aí, tá? Ou se... Peraí, deixa eu digitar aqui. O áudio dela deve estar com problema. Bom, então, estágio segura, quem vai iniciar, e se arranjar um emprego, pode pegar o emprego que é melhor. Depois convalida o estágio, é mais fácil. Tá, estágio ok. Márcio, tem uma pergunta do Richardson aí. Pelo que eu entendi, Márcio, posso responder? Pode, é parceiro. É porque assim, Richard, se você trabalha na empresa, você não precisa ter convênio da empresa com o IFMS, porque o que você vai fazer é uma convalidação. Agora, se você vai fazer estágio nessa empresa, vai iniciar agora, aí sim, o primeiro passo é a empresa e o IFMS tem que fazer um convênio, né? Isso, tem que fazer o convênio com a empresa, então. Sobre as certificações que vocês têm direito. Se você cumpriu o módulo 1, 2 e 3 sem DP, você tem direito a um certificado de montador e reparador de computador. Então, se você está precisando de algum certificado da área e você tem todos esses módulos ok, é só verificar com o seu professor, né, se no sistema acadêmico é onde é lançada a nota de vocês, não é no Moodle, tá? O Moodle tem as notas, mas essas notas vão para o sistema acadêmico e lá a central de relacionamento, que é a CEREL, consegue gerar esse certificado. Então, tem que verificar essas notas aí. Então, esse certificado de montador reparador, se você já cumpriu tudo, módulo 1, 2, 3. O módulo 4, 5 e 6, que terminou agora, você tem direito a outro certificado, que é instalador e reparador de rede de computadores. Então, verificar as notas com o seu professor, e aí ele vai verificar no sistema acadêmico, e a CEREL consegue emitir esse certificado. E aí, o módulo 7, 8 e 9, atingindo o total, e você tem o certificado técnico em manutenção e suporte informática, que é em dezembro. Se tiver o estágio, né? E aí, consegue o certificado. Sobre as aulas. A princípio, não vai retornar esse ano. Essa é uma das... Eu posso falar por aqui da UANA, que a diretora já falou que não vai retornar. Por quê? Eles têm o medo de retornar e os casos acontecerem no instituto e ter que parar de novo. Então, vai e volta. Então, a princípio, esse ano não retorna. Como que vai fazer as atividades práticas de vocês? Quem se sentiu prejudicado, né, e quer fazer essas atividades, vai ter que fazer o ano que vem. Então, a gente vai, a partir de novembro, por aí, sentar com os professores mediadores, para fazer aí um roteiro para vocês realizarem essas atividades aí, as principais, né, que eu acho que é cabeamento, instalação de sistema operacional, abertura de máquinas, então aquelas principais que é necessário para o trabalho mesmo, ser realizado com vocês o ano que vem, ok? Assim que liberado o presencial. Sim, a gente vai fazer esse calendário de práticas mesmo para quem terminou. Então, aí ele vai agendar com vocês, né? Eu acho que essas aulas o ano que vem ainda não vão ser daquele jeito com todo mundo em sala, provavelmente vai ter um rodízio, então ele vai agendar e você vai lá e faz essas práticas aí. Vocês vão ter direito sim, ainda a gente vai pensar em como vai atender vocês aí o ano que vem para realizar essas práticas. O professor vai estar como a gente prometeu, vai estar para realizar, e eu acho que tem que ser as partes principais, ok? Então, instalação, a abertura de máquinas e a parte de cabeamento, que é interessante aí para a área de vocês, tá bom? Então, vai ter sim a gente vai fazer um calendário diferenciado para atender essas práticas principais aí. Da DP, que entrou depois, vai ter
A gente vai ter um arquivo onde vocês vão preencher quais disciplinas vocês querem fazer DP, vocês serão matriculados nela. A DP vai ficar aberta por um mês, que era um mês e uma semana, né, que é o normal de um módulo, mas vocês podem terminar em uma semana, como eu falei. E aí, terminando, é só avisar o professor que ele vai alterar a sua nota lá no sistema acadêmico. Ok? Bem simples, rápido e sem burocracia, muita burocracia, né? Só vai precisar desse documento onde vocês vão assinar lá e qual que vai ser a DP a ser realizada. Acho que eu falei de tudo, todos os temas, né? Se faltou algum, Guilherme? O Márcio, deixa eu fazer uma pergunta com relação a esses certificados parciais, que eu acho que isso gera dúvida também na galera aí. Uhum. Para quem vai até o final do curso, e acho que são todos que estão aqui, eu não sei eu acho que não compensa pedir certificado parcial, tá, gente? Porque o certificado final, ele vem com toda a carga horária completa e inclui todos os módulos, tá? O certificado parcial é mais para quem precisa agora, de imediato, por exemplo, para colocar no currículo ou está tendo algum concurso, você precisa de um certificado lá de reparador de redes e tal, tá? Se não, não compensa você ter 3 certificados e depois pegar um último que contempla todos eles, tá? Então é mais para quem, sei lá, vai precisar desistir do curso ou só fez o primeiro módulo mesmo e não tem mais interesse nos outros, tá certo? Só para esclarecer com relação a esses certificados parciais. Isso, para quem tem mais agilidade, né, concurso, como o Guilherme falou. E é demorado, a certificação demora um pouco, tá? Então, acho que agora, final do ano, não vai valer tanta pena. Seria mais para quem fez os primeiros módulos e desistiu. Sobre alguém falou deixa eu ver, convênio, né? A princípio, eu acho que deve estar fazendo convênio, sim. Só não está liberando o estágio ainda para iniciar. Então, pede, Daiane, para ver com o seu professor aí. Daiane, você é de Campo Grande? A Daiane está aí ou ela saiu? Então, tem que ver com o seu professor para ele ver esse convênio aí, se está realizando com o campus aí, tá? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, sanar as suas dúvidas? Tem uma do Jones Van ali, Márcio. No caso de instituição pública federal onde eu trabalho, como consigo saber se está com um parceiro do IFMS? É só entrar em contato com o professor, que ele entra em contato com o coordenador de extensão lá do campus, e ele vai fazer um levantamento lá de quem tem esse convênio, tá? Tem uma lista lá de convênios que tem o IFMS com outras empresas. E aí o Fabiano perguntou, Fabiano é aqui de Ponta Porã, ele se conseguir um estágio em empresa ou instituição que não tenha convênio. Aí, Fabiano, é o seguinte, aí é melhor já não ser estágio, né? A Márcia tinha até comentado, é melhor você arrumar um emprego nessa empresa, não sei se é esse o caso, você começou a trabalhar lá, então se alguém emitir lá um certificado lá para você, lá uma declaração que você trabalhou e tal, preencher, a gente tenta a convalidação de estágio, né, Márcia? Porque Isso, estágio sem melhor. convênio não é válido, não é permitido. Tem que ter convênio para iniciar o estágio, tá? Esse convênio tem que ser feito porque vocês têm seguro, tá? Então é toda uma burocracia, não é de qualquer jeito. Então tem que ter um convênio para ficar certa a parte desse seguro aí que vocês têm direito, ok? Não seria interessante passar a lista para a gente das empresas que tem e a gente vai lá e tenta fazer um convênio com eles, ó. Contrata a gente, ou dá essa chance de a gente trabalhar home office com vocês e tal. Então, essa lista, cada campus tem o seu. Por exemplo, aqui em Aquidauana tem uma empresa que não tem em Campo Grande. Então, não é a mesma lista, Carlos. Aí tem que pedir para o seu professor para o COERI, que é o coordenador da parte de estágio, enviar para vocês verificarem qual empresa tem. Se é uma empresa nova, tem que fazer o convênio através a COERI, o coordenadora ou a coordenadora de estágio vai fazer toda essa burocracia e o contato com a empresa. O estudante não
Não é para vocês fazerem essa parte burocrática, é o Instituto que tem que fazer. E se tiver muito demorado a parte de coordenação, vocês me avisam, que aí a gente dá um toque neles para acelerar esse convênio aí, que é interesse de vocês, né? Mas como o estágio agora não está sendo permitido, acho que dá para iniciar o convênio, ou vocês conseguem um emprego na área mesmo e depois convalida, que seria o mais interessante, né? Perdi a Vânia aqui, né? Posso fazer na escola onde trabalho? Pode, Vânia. Então, como eu falei, se você tem um cargo diferente, por exemplo, você é assistente de pátio, é um exemplo, tá? Ou cozinheira, não sei. E você está atuando na área de informática, manutenção, a sua chefe ou chefe tem que emitir uma declaração falando que você está atuando tantas horas por dia, né? Fazendo manutenção de máquina ou redes de computadores, ou atendimento a suporte usuário, que também é parte do nosso trabalho, e pedir aí a convalidação, se você está atuando. Se você quer iniciar o estágio na escola, tem que ver a parte de convênio. Provavelmente, acho que a maioria dos institutos já tem convênio com o governo do estado, então, se é estadual, só tem que ver se o município, se é município, ver se tem esse convênio para fazer o estágio, tá bom, Vânia? Eu já trabalho em uma empresa, é a Suelen, na área já faz 2 anos. A Suelen é só você convalidar o seu, tá? Aí o seu chefe, né, tem que fazer essa declaração falando quando começou, né, até a data atual, e qual é a função que você está fazendo na empresa, e aí faz o pedido de convalidação. Aí você fala com o Lucas, né, que é de aqui da UANA, né, Suelen? Tá? O seu tá fácil aí. Isso mesmo, professora. Tudo bem, obrigada. Pode falar, Guilherme. Márcia, é setembro? Você tinha falado uma data que é do segundo módulo, é setembro do ano passado, né? Do ano passado, isso. Tá. Para quem quer convalidar, a data tem que iniciar em setembro de 2019. Tá. Qualquer data à frente disso tá valendo, né? É isso, tá valendo. Antes do módulo 2, a gente não convalida, tá? Só, okay. Eu comecei bem antes, mas põe a data de setembro de 2019, não vai fazer problema nenhum para vocês. Em relação ao estágio, não. É só para contar, para aposentadoria sim, né? Mas para estágio tem que ser a partir de setembro, ok? Não sei se eu deixei de ler alguma pergunta, se alguém quiser fazer pelo áudio, pode falar. Mais alguém? Deixa eu só olhar aqui na minha lista. Que eu... estágio, notas, dependências. Acho que eu falei tudo. Então, o cronograma a gente tá certo, a gente vai terminar em dezembro. A gente iniciou o módulo 7 atrasado, né? Mas nós vamos terminar na data certa. A semana de recuperação vai ser as 2 provas, tá? Prova e prova de recuperação. Então, terminou a prova, você vê sua nota, se precisar da prova de recuperação, aí você já pode fazer. Aí o módulo 8 vai iniciar na data correta. Como eu estou de professora de 2 disciplinas, a gente pode marcar um Meet para tirar dúvidas. Como vocês viram lá, eu estou dando aula, fazendo as partes, vai ter uma parte prática que é usando alguns simuladores da internet, então vai precisar de computador. Caso tenha algum problema, vocês que estão nas suas cidades, vocês têm a possibilidade de solicitar um computador para o campus, tá? Então, aqui da UANA emprestou vários computadores, e agora eles estão pegando de volta das turmas que já terminaram e não vão precisar mais para poder emprestar para quem necessita. E eu acho que os outros campos estão nessa forma também, de fazer o empréstimo e leva até a casa de vocês aí, ok? Então, se precisar do computador, avisa o seu professor. Ok? Todos os editais que saem, vocês podem participar. Eu mando lá para os professores, eles encaminham para vocês, né? Então, esse último edital de auxílio emergencial, vocês poderiam ter participado quem quisesse. Então, fiquem atentos a esses editais, auxílio, teve um auxílio para a internet, né, Guilherme? Não sei o valor, vocês poderiam ter pedido também. Mas sai tudo naquele site do Instituto, tem que ficar de olho, ok? Mais alguma dúvida?
Lucas, no sistema acadêmico. Peraí, Alice. O Lucas está com divergência em notas em disciplinas. Essas notas, Lucas, tem que ver com o seu professor. Qual cidade que você é? Ver com ele para ele verificar suas notas. Se no Moodle está um e no acadêmico está outra, ele tem que atualizar lá no acadêmico, tá? Quando serão lançadas as notas que estão faltando no sistema? Alice, as notas, elas que estão no Moodle, né, já podem ser lançadas no sistema acadêmico. Então, quem lança é o professor que está te acompanhando aí na sua cidade, tá? Então, ele que lança a nota. Eu já avisei eles que eles já podem, como já terminou o módulo 6, já pode lançar. Todos os módulos anteriores já estão disponíveis para ser lançados. É a nota que está no Moodle. Então, verifiquem lá. Eu tirei 7, no acadêmico está 5, tá errado, avisa o professor, tá? É o caso do Lucas aqui. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Vou dar encerrada aqui a nossa reunião. E aí, qualquer dúvida a mais, vocês podem falar com o professor de vocês e a gente marca o Meet, tá? Eu acho que para tirar a dúvida da disciplina, com o professor Bruno, a mesma coisa. Ele está disponível para tirar essas dúvidas. A gente parou com chats no ambiente porque ninguém estava entrando. Então, não vai ter mais atendimento pelo chat. Sim, agora quando for agendado por vocês. Tudo bem? Vou parar a gravação aqui.